Bom, pegando carona da aula passada, hoje eu vou falar sobre um assunto que também envolve, né, a região Nordeste. A câmera mais um pouquinho para trás. Que é a sedição de Juazeiro. Como foi dito no vídeo passado, o Nordeste era uma região extremamente pobre, né, castigada pela seca e marcada pela desigualdade social. E além de movimentos violentos, como foi o caso do cangaço, essa pobreza, toda essa condição, ela impulsionou no Nordeste um movimento, um efeito, né, que também foi muito marcante, que é o messianismo, ou seja, a crença em um Messias, a crença em um Salvador. E hoje a gente vai falar sobre a sedição de Juazeiro. Primeiro vamos falar um pouco sobre Juazeiro. É impossível, é impossível mesmo, falar de Juazeiro sem falar do Padre Cícero. E falar do Padre Cícero sem falar de Juazeiro, né? Quem conhece a cidade, né, sabe que quando antes de você chegar em Juazeiro, você vê de longe a estátua do Padre Cícero. Ou seja, a gente observa uma devoção muito grande do povo de Juazeiro, em especial, né, por aquele padre. E não só do povo de Juazeiro, mas muitas pessoas de outras cidades, né, visitam nas famosas romarias a terra do Padinho Cícero, como ele é popularmente falando. Padre Cícero nasceu no Crato, uma cidade que fica vizinho a Juazeiro, no ano de 1844. Ele se ordenou padre no Seminário da Prainha, no ano de 1870, né? E voltou e foi, na verdade, para o Cariri de volta no mesmo ano. E em 1871, ele foi celebrar a tradicional Missa do Galo, que é uma missa que é celebrada ali no dia 24 de dezembro, né, no Natal. E ele não tinha nenhum interesse de ficar em Juazeiro. Na verdade, o padre Cícero queria mesmo, né, era ficar no Crato. Mas um fato narrado por ele impulsionou uma vontade nele de querer ficar em Juazeiro. Ele relatou que sonhou com Jesus Cristo, pedindo pessoalmente a ele para cuidar do povo de Juazeiro. Então a gente já observa no padre Cícero uma figura um tanto como diferente, né? Ele já mexe um pouco com sonhos, né? E os sonhos eram muito comuns para o padre Cícero. Padre Cícero ele se torna o pároco na Catedral da Nossa Senhora das Dores, né? Que é uma igreja muito conhecida lá em Juazeiro, que é a padroeira de Juazeiro do Norte. E ele encontra em Juazeiro uma vila extremamente dependente do Crato, né? E que não tinha muito desenvolvimento. Na verdade, Juazeiro era um lugar bem medíocre, né? A prostituição, o álcool, a pobreza tomavam de conta daquele local. E a gente observa que o Padre Cícero ele faz uma verdadeira revolução. Ele procura catequizar todas as pessoas, né? Procura colocar ordem na cidade, entre aspas, bota o povo para trabalhar, né? Impulsiona o mercado e sempre narrando sonhos e aparições muito grandes. E sem dúvidas o maior episódio do Padre Cícero em Juazeiro foi o milagre da Beata Maria de Araújo, o suposto milagre, onde ele colocou uma hóstia consagrada na boca de uma beata, né? E a hóstia virou sangue. Então aquilo ali impulsionou ainda mais a figura do Padre Cícero. Então ele era venerado não só pelos juazeirenses, os moradores de Juazeiro, como também por pessoas de outros locais. Então o Juazeiro do Norte era um lugar que passou a crescer cada vez mais graças ao Padre Cícero. Enquanto isso, o Ceará vivia um domínio de oligarquias, como era comum aqui no Nordeste em si. No caso do Ceará, a oligarquia que estava no poder há mais de 16 anos era a dos Ascioli. No caso do presidente do Ceará, porque na época o Ceará não eram governadores, eram presidentes, era o Nogueira Ascioli. E esse Nogueira Ascioli, ele era aliado do Padre Cícero. Então a gente pode ver que essa aliança era boa para os dois. Ele oferecia ao padre plenos poderes e o padre, que era uma figura extremamente popular, tinha um carisma da sociedade cearense muito grande, em especial dos nordestinos, dos sertanejos, que eram os romeiros. é, Ele era uma figura extremamente popular. Então, para Nogueira Scioli, que era um oligarca, estar ao lado de uma figura tão popular como o Padre Cícero era interessante. Mas tudo começa a mudar um pouco em 1910. Em 1910, quando o presidente Hermes da Fonseca é eleito e quase que simultaneamente vários setores urbanos, os militares,
dentre outros segmentos da sociedade civil brasileira, criam a política das salvações. Por que esse nome? Porque a política consistia basicamente em salvar alguns locais do Brasil das oligarquias. Obviamente o Ceará não estaria de fora disso. E a política das salvações chegou no Ceará se opondo ao governo acioliano, ou seja, ao Nogueira Accioli, e colocando como um favorito para assumir o posto em seu lugar o Franco Rabelo. No caso, o Franco Rabelo era um salvacionista. Obviamente, isso criaria no Ceará muitos conflitos, né? De fato, em 1912, Tomás Accioli, Nogueira Accioli é deposto, né? A sociedade cearense, em especial os moradores da capital Fortaleza, eram grandes opositores dele. E aquelas pessoas no sertão que ainda apoiavam o Nogueira Accioli eram dominadas por coronéis, pelo prestígio de algumas figuras populares, como era o caso do Padre Cícero. Então eles não tinham tanto poder para defender. Mas nós vamos ver que o poder que eles tinham foi mais explícito que o do povo da capital. Após alguns desmandos na gestão de Franco Rabelo, conspirações, traições dentro do seu próprio governo, do seu ciclo íntimo de poder, o seu governo ele se torna um pouco intransigente. E em 1913 inicia-se uma grande conspiração. Padre Cícero tinha muitos aliados dentro de Juazeiro, coronéis, intelectuais, a burguesia comercial em si, mas um grande em especial era o Dr. Floro Bartolomeu, né, que era carioca e foi morar em Juazeiro do Norte, ocupando o cargo de, digamos assim, braço direito de Padre Cícero, né? Curiosidade, além de sacerdote, Padre Cícero era dono de imóveis, tinha grandes poderes políticos dentro de Juazeiro e no Ceará em si, como foi falado no começo do vídeo, ele era um dos aliados do Nogueira Accioli, que era um dos grandes oligarcas aqui do Ceará. O nome Sedição de Juazeiro, a gente vai entender agora por quê é dado a esse evento. Muitas pessoas costumam falar Revolução de Juazeiro, Revolta de Juazeiro, mas o nome mais conhecido é Sedição de Juazeiro. Basicamente, o Padre Cícero reúne um contingente de romeiros, cangaceiros, jagunços e alguns coronéis que eram aliados do Padre Cícero, vão para Juazeiro e fazem lá uma verdadeira fortaleza de guerra. O governo federal fica com uma certa neutralidade dentro desse assunto, porque não era apoiador das políticas das salvações, né? A política das salvações era uma política de alguns segmentos urbanos, dos militares e de alguns membros da burguesia. O governo federal não era o prepulsor da política das salvações. Mas ele também não apoia, obviamente, os revoltosos. E começa a ter, não só no Ceará, mas em todo o Brasil, um verdadeiro drama das pessoas achando que poderia acontecer em Juazeiro no início do século XX, ou seja, em 1913, o que aconteceu em Canudos no final do século XIX, ou seja, uma nova guerra civil dentro daquele lugarejo. Mas os romeiros se mostraram muito diferentes de Canudos e foram bem mais efetivos, né? Para você ter uma ideia, os romeiros cavaram ao redor de Juazeiro do Norte uma verdadeira trincheira, um buraco de 9 quilômetros de comprimento, né, cercando Juazeiro. E o Padre Cícero batizou carinhosamente aquela trincheira de Círculo da Mãe de Deus. Isso nunca tinha sido visto no Nordeste, né? Então a gente observa uma simpatia muito grande do povo para com o Padre Cícero. Dentro de Fortaleza, a popularidade de Nogueira Accioli ainda é muito grande. E ele começa a enviar para o Cariri, ou seja, lá para Juazeiro, vários membros da Guarda Nacional, né, vários policiais. E ele chega a um certo ponto de não ter mais um membro de segurança dentro de Fortaleza. E mesmo assim a cidade, entre aspas, se põe em ordem. Acontece que os revoltosos de Juazeiro conseguem de fato resistir e acabam vencendo essa batalha. Mas Floro Bartolomeu e Padre Cícero ainda continuam revoltados com aquela questão dos Accioli e de Franco Rabelo, né? Basicamente, quando Franco Rabelo entrou no poder, ele começa a destituir todos os membros confiantes de Tomás Accioli, de Nogueira Accioli. E como o Padre Cícero era um dos grandes aliados, ele é atingido.
Então os romeiros simplesmente entram em trens, né, em um trem na estação do Iguatu, que fica próximo a Juazeiro, e começam a marchar para Fortaleza. Sendo que nesse caminho eles praticam saques, assaltos, né, muitas ações violentas, então eles já vêm aterrorizando. E aí é onde os olhares nacionais se voltam cada vez mais para o Ceará, temendo algo pior do que Canudos. Porque pelo menos em Canudos, a polícia praticou um massacre e a violência não se alastrou por mais do que aquele local. O mesmo não poderia ser dito em Juazeiro, quando os revoltosos saíram lá de Juazeiro do Norte. Para quem não conhece o Ceará, é como se Juazeiro ficasse aqui, fica no sul do Ceará, e Fortaleza aqui. Eles saíram com o trem até Fortaleza. Mas quando chegou lá, eles chegaram a cercar o que a gente conhece hoje como região metropolitana de Fortaleza, né? E ficaram ameaçando invadir de fato a cidade. Fizeram uma desordem dentro daqueles locais lá que eu falei, na região metropolitana, nos entornos de Fortaleza, mas não chegaram a entrar na cidade. Temendo algo pior, Franco Rabelo é destituído, e mesmo assim ele sai do Palácio do Governo aplaudido, né? A gente observa que a sociedade de Fortaleza, a capital, se mantém até o último minuto fiel a Franco Rabelo. E Setembrino de Carvalho é instituído o novo presidente do Ceará. Esse era um pouco mais neutro, mas para apaziguar os ânimos, ele instituiu ao padre Cícero e a Flora Bartolomeu os plenos poderes. Se padre Cícero, antes da sedição de Juazeiro, era um homem extremamente respeitado, um verdadeiro santo para os romeiros, após isso ele vai com prestígio, ele adquire um prestígio político, religioso, social, absurdo, né? E até hoje, como eu falei no começo do vídeo, se você for na cidade de Juazeiro, antes de chegar na cidade você vê a imagem do padre Cícero, né? Os vídeos, como sempre, são curtos. Ah, mas já estão 12 minutos de vídeo, é porque é um assunto bem complicado. Existe um filme, muito bom por sinal, que foi produzido lá no Cariri. O nome do filme é A Sedição de Juazeiro. Você digita no YouTube A Sedição de Juazeiro e ele narra bem minuciosamente, né? E muitos livros e artigos, né? Como eu falo sempre, as aulas são curtas, né? Porque meu tempo não é muito disponível. E para você entender de uma maneira mais simplificada alguns fatos da história.